Olá, sejam bem-vindos ao livro do apóstolo João, capítulo 5. Eu sou a Elia Wagmacher e sou a hoster aqui do Mais de Deus podcast. Você já observou que Jesus apareceu muitas vezes em lugares inesperados? Por exemplo, os discípulos estavam a caminho de Emaús e Jesus, então, do nada aparece no meio deles. Outro momento, nós vemos Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, e de repente Jesus aparece e começa a conversar com Zaqueu. No nosso texto de hoje, em João 5, nós vamos ver que Jesus aparece no tanque de Betesda. Nesse estudo de hoje, nós iremos aprender como o príncipe da paz algumas vezes causa uma confusão na nossa vida ou em algum sistema para que ele possa estabelecer ali a sua paz e a sua autoridade. Havia ali em Jerusalém, ao redor do templo de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, na Porta das Ovelhas, o templo possuía várias portas e uma das portas era chamada Porta das Ovelhas. E próximo ali da Porta das Ovelhas ficava então o tanque de Betesda. Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Então ali o que acontecia? Havia como se fosse uma piscina grande, aproximadamente 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. Então, naquele lugar, ao redor daquele lugar, havia 5 porches, que é como 5 áreas, onde as pessoas poderiam sentar ali e descansar um pouco. Então, naquele lugar ali, havia muitos coxos, pessoas que não podiam caminhar, pessoas com problemas de se mover, ou de falar, ou de escutar. E também naquele lugar vinham os peregrinos que vinham de cidades distantes e eles então lavavam os pés naquele tanque, tomavam água e era ali um lugar de descanso. Então, o texto começa nos relatando que Jesus estava chegando a Jerusalém para uma festa, uma celebração que havia em Jerusalém, nos deixando a entender que a cidade de Jerusalém estava superlotada de gente, como era comum nas festas judaicas. Então, Jesus chega naquele momento em Jerusalém e, ao invés dele ir para o palácio onde estavam as pessoas importantes, onde estavam as pessoas ricas, Jesus vai até o tanque de Betesda. E quando ele chega no tanque de Betesda, ele bate os olhos em um paralítico e ele então pergunta àquele paralítico: você deseja ficar bom? Você deseja ficar curado? Então ele explica para Jesus que há 38 anos ele vinha tentando ser curado ali próximo àquele tanque, onde ele menciona que um anjo vinha e mexia a água e quando essa água, então, era revolta, o que entrasse na água naquele momento seria curado. Nós não temos evidência bíblica de que havia um anjo que vinha no tanque de Betesda e realmente curava as pessoas. Muito provavelmente isso era uma superstição que havia em Jerusalém e ali ao redor do tanque de Betesda. Então, quando ele diz isso para Jesus, Jesus não dá muito eco àquilo que ele menciona, mas ele vira para aquele homem e diz: levanta, pega a sua maca e anda. Então eu convido você agora para abrir a sua Bíblia. Se você está no podcast, você está fazendo alguma coisa, correndo, andando, dirigindo, trabalhando, eu recebo diversos tipos de mensagens dizendo o que as pessoas estão fazendo enquanto elas estão escutando o podcast. Mas se você está em sua casa, você pode pegar a sua Bíblia, pega que hoje nós vamos ler um texto maravilhoso, nós vamos aprender um pouco mais a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, capítulo 5 de João, nós vamos ler agora do verso 5 ao verso 9. Quando Jesus curou aquele paralítico ali no tanque de Betesda, era o dia de sábado. E pela lei judaica, não poderia alguém fazer milagres ou fazer qualquer coisa no dia de sábado. Está lá em Êxodo 28:11, quando Deus estabeleceu o Shabá, ou dia de descanso, para os judeus. Mas acontece que esse dia de descanso ele foi estabelecido com o propósito de que os judeus se santificassem a Deus nesse dia
do descanso. Mas os líderes judeus, tentando cumprir essa lei à risca e de uma forma exacerbada, então eles identificaram mais 39 tipos de trabalho que a pessoa não poderia fazer no sábado para não quebrar a lei na ótica deles. Então, uma dessas atividades que ninguém podia fazer era carregar absolutamente nada, como uma maca, por exemplo, debaixo do braço. Vamos ler, então, o capítulo 5, o verso 5 a 9, que diz assim: Um dos que estavam ali, na fonte de Betesda, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quando Jesus curava ou cura alguém que está doente, por exemplo, há 2 anos, há 3 anos, então nós nos perguntamos, ou alguém pode perguntar, mas talvez se essa pessoa tivesse tentado outros tratamentos médicos, talvez a medicina poderia curar essa pessoa. Mas quando nós ouvimos que alguém estava com uma enfermidade há 38 anos de idade, quando nós ouvimos que alguém tem uma enfermidade por 38 anos, nós então entendemos que não havia mais nada que a medicina poderia fazer por aquele homem, por aquela enfermidade. E assim era o estado desse paralítico que estava ali na fonte de Betesda. Jesus não faz nada em nossa vida que não seja intencional. Quando Jesus entra em Jerusalém e vai direto para aquela fonte, Jesus tinha uma intenção não somente de curar aquele homem, porque quando Jesus cura alguém ou quando Jesus faz um milagre, Jesus deseja fazer um milagre em si, mas o propósito de Jesus ao dar o sinal para alguém é para que nós possamos conhecê-lo de uma forma mais íntima. Quando ele nos dá um sinal, ele está desejando se revelar de uma forma mais profunda para nós. Jesus escolheu esse cenário naquele sábado, no meio daquela festa judaica, para ensinar aqueles líderes judeus e para aquele homem que ele era Deus. Quando Jesus colocou os olhos daquele homem, ele já sabia a história de sofrimento e condição do corpo e da alma daquele homem. Então, quando Jesus olhou para ele, Jesus se compadeceu dele. E por isso que imediatamente Jesus perguntou se ele queria ser curado. E é interessante essa colocação de Jesus, porque no Salmo 139, verso 4, diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos responder. Então, por que será que Jesus perguntou aqui a esse paralítico se ele queria ser curado? Para que esse paralítico pudesse confrontar a si mesmo e ouvir dele mesmo que ele desejava esse milagre. Jesus estava averiguando com esse paralítico a sua própria necessidade. Esse paralítico precisava se dar conta da sua própria realidade para que então Jesus pudesse fazer um milagre na vida dele. Jesus não fez nenhum comentário aqui sobre o que ele disse, que ele estava ali há 38 anos esperando esse milagre. Mas Jesus apenas ordenou: levanta. E Jesus normalmente requer um ato de fé da nossa parte para mostrar que nós cremos. Quando Jesus ordenou aquele homem que se levantasse, aquele homem precisou colocar a sua fé em ação e se levantar. Ele precisou agir debaixo da palavra de Jesus. Sempre que Jesus vai fazer um milagre na nossa vida, ele espera uma ação da nossa fé, uma ação de demonstração que nós cremos na palavra e no milagre
que ele está nos dando. Aquele homem precisava agir exclusivamente na palavra de Jesus. Quando levantasse, aquele homem deveria pegar a sua maca e caminhar. Ele precisava fazer o que Jesus estava ordenando para que ele pudesse ser curado. Depois de 38 anos sem andar, obviamente que as pernas, os músculos daquele paralítico estavam atrofiadas. Então agora ele precisava agir em fé para conseguir caminhar e fazer o que Jesus estava ordenando ele fazer. E ele então acatou a ordem de Jesus e por isso foi curado completamente. E ele pegou a sua maca e saiu caminhando. O verso 9 ao 13, vamos continuar agora, para nós entendermos que além daquela cura que Jesus estava fazendo, Jesus estava provocando um verdadeiro tumulto entre os líderes judeus. Para quê? Para que eles pudessem entender que Jesus é o Deus verdadeiro que possui toda a autoridade. Vamos lá? O verso 9b diz assim: pegou a maca e começou a andar. O verso 10, isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. O verso 11 diz, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Esse homem foi curado, mas ele não sabia por quem ele havia sido curado. Jesus curou, deu a ordem e saiu daquele ambiente onde ele estava. Então esse homem agora ele sai daquele lugar andando com a sua maca na mão e ele vai até o templo. E quando ele chega no templo, os líderes judeus ficaram chocados. Por quê? Porque não se podia carregar nada no dia de sábado, segundo a lei judaica. Aquele homem foi curado num sábado. E como nós sabemos, sábado não era dia de se trabalhar, de fazer absolutamente nada. Jesus estava consciente que aquele milagre ele estava fazendo no sábado e ele estava consciente daquelas 39 adição às leis judaicas que os judeus haviam feito que ninguém poderia carregar nada no sábado. É natural que qualquer pessoa se alegre se tem alguém que você conhece, alguém na sua comunidade ou na minha comunidade, que está há 38 anos paralítico e essa pessoa se cure. É normal que nós nos alegremos naquele fato, não é verdade? Mas os líderes judeus, ao invés de se alegrarem naquele fato daquele homem ser curado, eles ficaram furiosos. Como que alguém pode quebrar a lei judaica num sábado? Eles se sentiram furiosos a ponto de desejar matar a Jesus pelo fato de Jesus ter curado aquele homem. E é interessante que esse homem, ao invés de glorificar a Deus, porque ele estava grato. Então, quando os judeus perguntaram para ele quem foi que fez isso, ele fez como Eva fez lá no Éden. Ao invés de ele dizer, olha, eu não sei quem me curou, mas eu estou grato, eu estou feliz porque eu estou curado. O que ele fez foi colocar a culpa em outra pessoa. Olha, foi aquele homem que me curou, que me mandou carregar a maca debaixo do braço. Ou seja, eu não tenho culpa de estar carregando a maca. Foi ele que me deu essa ordem. Quando líderes tentam impor as leis ao povo, esse povo se torna um povo amedrontado e eles então têm medo de falar a verdade e eles têm medo de expressar o que está no seu coração. Foi o que aconteceu com esse paralítico curado. Ele foi curado, ele deveria estar pulando de alegria em seu coração, mas por fora ele tinha temor daquela imposição da lei que era tão forte ao redor dele. Esse confronto entre os líderes judeus e o ex-coxo foi o cenário
perfeito que Jesus preparou para ensiná-los que a autoridade dele, de Jesus, era a mesma do Pai. Então, como se não bastasse para eles, Jesus curou no sábado. Jesus deu ordem para esse homem carregar aquela maca. Não bastasse, Jesus agora vai trazer uma verdade para eles, que para eles eram uma heresia absoluta. Vamos seguir o nosso texto no verso 14, 15 e 16. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe suceda. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Quando Jesus curou esse coxo, Jesus curou o físico dele, mas o objetivo de Jesus era curar e trazer salvação ao espírito dele. Quando Jesus o encontrou no templo, Jesus disse: olha, não peques mais, você agora está curado, presta atenção, você agora está curado, então não volte a pecar mais. Seja qual for o pecado na vida daquele homem, o fato é que Jesus o curou no corpo e no espírito, trazendo salvação àquele homem. Quando Jesus cura o nosso corpo, acima de tudo, ele quer se revelar a nós para curar o nosso espírito, trazendo a salvação eterna para nós. Então, quando Jesus fazia o milagre, ele tinha um plano de revelar-se àquela pessoa quem ele era. E nesse cenário que ele preparou aqui, onde os judeus ficaram furiosos, Jesus desejava ensinar aos líderes e aquelas pessoas que ouviam que ele e o Pai eram somente um. No verso 14, quando Jesus encontra o homem que ele curou no templo, ele diz: não peques mais, para que não suceda coisa pior. Jesus o curou para que ele fosse completamente livre no espírito e na carne. No verso 17, ele diz, eu vou ler para vocês o que diz aqui. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. 18. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o próprio Pai, igualando-se a Deus. Verso 19, Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Verso 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Eu vou parar por aqui. O Filho só faz o que o Pai faz. Eu queria tanto que você pudesse compreender hoje. Nós temos a tendência de pensar que Jesus é menor do que Deus. Ou quando nós lemos esse texto, nós tendemos a pensar que Jesus, ele via o Pai fazer uma coisa, então ele também fazia aquela coisa, como se ele estivesse ali imitando o Pai. O que Jesus está dizendo aqui é que ele e o Pai trabalham de forma absolutamente sincronizada. E sabe por quê? Porque ele e o Pai são somente um. E o que ele está dizendo e nos ensinando aqui nesse texto é que ele é o próprio Deus. Por isso os judeus estavam furiosos, porque eles consideravam heresia alguém chamar Deus de Pai e muito mais dizer que ele era igual a Deus. Ou seja, ele estava dizendo para os judeus: eu sou o próprio Deus. Ele não pode fazer nada que o Pai não está fazendo, porque ele e o Pai trabalham de forma absolutamente sincronizada. Se o Pai caminha, ele caminha. Se o Pai morre na cruz, ele morre na cruz. Se o Pai se ressuscita, ele ressuscita. Se o Pai traz salvação, ele traz salvação. Se o Pai faz um milagre, ele faz um milagre. Porque ele e o Pai são um.
ele não faz nada de si mesmo, nada. Ele está dizendo, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Por quê? Porque ele está completo, porque só ele mesmo, quando ele está sincronizado com Deus. O que o Pai faz, ele faz. Os dois fazem tudo simultaneamente. Eles não apenas estão conectados, mas eles são um. Jesus se revelou mais ainda para aquele povo e segue se revelando a nós. Em nosso dia a dia, em cada circunstância que nós passamos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que Jesus estava dizendo para aqueles líderes é que Ele era o próprio Deus que estava caminhando no meio deles. Eu vou ler ainda o verso 22. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que lhe enviou. Verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui nós temos um ensino extraordinário para nós. Ele diz, aquele que crê em mim. No original, essa palavra crer é como abraçar essa verdade. Qual verdade? De que Ele é o Pai, de que Ele é o Senhor e de que Ele é o Salvador. Então, aqueles que recebem essa verdade em seus corações, eles já passaram da morte para a vida. Como é que isso acontece? Romanos diz que todos nós estávamos condenados eternamente pelo pecado. Mas então, Jesus, ao morrer na cruz, Ele morreu o nosso pecado, Ele sofreu a morte que eu estava condenada. Você consegue entender? Pelos meus pecados, eu já estava condenada eternamente. Mas alguém veio e morreu aquela morte para mim. Então, assim, eu não preciso mais passar por aquela morte e por aquela condenação, porque Jesus já passou aquela condenação em meu lugar. E quando Jesus ressuscitou, significa que eu também ressuscitei com Ele. Então, assim, eu hoje possuo a vida eterna. Se você já creu, se você já aceitou essa verdade no seu coração, então você já morreu, porque Jesus morreu por você. E você já ressuscitou. E hoje você tem a vida eterna. E é isso que Jesus está nos ensinando. E como se não bastasse, eu vou te levar agora para João, um pouco mais à frente, no capítulo 17, o verso 20, que diz assim: Jesus estava agora subindo aos céus, e ele então está orando pelos discípulos que estão ali com ele, e ele diz: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluias! Jesus primeiro mostra aos líderes judeus que ele e o Pai eram somente um. E agora, ele está orando não somente pelos discípulos que estão ali com ele, mas ele está orando por você e por mim, porque ele está dizendo aqueles que ainda crerão nessa mensagem, que é você e eu. Ele está orando por nós. E ele está orando para que nós fôssemos, nos tornássemos somente um com ele e com o Pai. Você consegue entender o que significa se tornar um com o Deus Criador dos céus e da terra? Sermos um com Jesus,
aquele que segura os planetas em sua mão, e agora nós não somente pertencemos a ele, nós não somente o seguimos, mas nós somos um com ele. Então, quando nós vivemos aqui na Terra, e se somos um com ele, ele está vivendo conosco aqui na Terra. Quando nós estendemos as nossas mãos para servir, então Deus está servindo através de nós. Quando nós o adoramos, então Ele mesmo, o Espírito dele dentro de nós, está adorando a ele mesmo, ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós então vamos e levamos a palavra, é Ele dentro de nós que está indo e levando essa palavra. Você consegue entender? Ser um com Cristo e ser um com o Pai. Essa é a proposta do Evangelho de Deus, e essa é a proposta que Cristo tem para nós nesse dia de hoje. Você já é um com Cristo? Se você não é, eu quero dizer que nesse exato momento você pode se tornar um com Cristo exatamente como você é, porque Ele te ama exatamente onde você está e do jeito que você é. O que você precisa é você dizer: eu recebo esta verdade no meu coração. Eu recebo o fato de que Ele morreu na cruz no meu lugar e Ele ressuscitou, e hoje eu posso receber essa vida eterna. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Obrigada, Senhor, por essa proposta e por esse convite maravilhoso de podermos ser um contigo. Senhor, obrigada por essa chance de salvação e por essa chance de vida eterna. Eu oro por essa pessoa que me escuta. Senhor, que o Senhor se revele a essa pessoa nesse momento e que ela possa compreender absolutamente, de forma cristalina, o que significa a Tua palavra nesse estudo de hoje, que é ser um com Cristo e ser um com Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigada. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, e se esse estudo foi uma bênção para você, eu quero te convidar, caminhe comigo nessa jornada de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Me ajude, esteja comigo espalhando a verdade de Cristo. Aperta o compartilhar e envie essa mensagem para abençoar o coração de outra pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Lembrando que nós temos vários estudos de João aqui no nosso canal, no YouTube ou nas plataformas de podcast. Muito obrigada.